Graça e paz, amém. Seja louvado o nome santo de Jesus. A mensagem que você vai assistir agora não é minha, mas é de Deus. Com certeza, Deus vai falar com seu coração. Se prepare. Inscreva-se na nossa página do Facebook e também no nosso canal do YouTube Cego Vê. E caso você não seja inscrito, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe também um comentário. Que Deus abençoe. Hoje a gente vai falar sobre um personagem bíblico que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 21 a 24. Gênesis, capítulo 5, do versículo 21 ao 24. Sabe que eu sou deficiente visual? Eu não vou ler para vocês, mas eu vou somente trazer a explicação. Que Deus abençoe. O capítulo 4 de Gênesis fala sobre a descendência ímpia de Adão por meio de Caim. E o capítulo 5 fala sobre a descendência piedosa de Adão por meio de Sete. É ali que se encontra esse personagem chamado Enoque. O versículo 21 do capítulo 5 de Gênesis diz assim: com 65 anos, Enoque, ele gerou Matusalém. Depois disso, ele andou com Deus durante 300 anos. Talvez você esteja perguntando, como é que o homem consegue andar com Deus que é Espírito? Isso é possível? A Bíblia fala sobre muitos personagens que andaram com Deus. Se foi possível para eles terem andado com Deus, é possível também para nós andarmos com Deus. Portanto, aí vem a pergunta: como andar com Deus? A gente vai falar sobre três coisas aqui. O andar com Deus exige ou requer muitas coisas. Mas aqui a gente vai falar sobre três. A primeira coisa, o andar com Deus exige ou requer é a fé. Andar com Deus requer a fé. Enoque tomou uma decisão. Qual foi? Ele tomou a decisão de andar com Deus. Com 65 anos, ele gerou Matusalém e passou a andar com Deus durante 300 anos. Andar com Deus requer a fé. Enoque tinha fé em Deus. A Bíblia diz que Hebreus 11, versículo 5 diz assim: foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e foi Deus mesmo que havia o levado para junto de si. Foi pela fé que Enoque andou com Deus. Não dá para andar com Deus sem fé. Versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem vai a Ele tem que saber que Ele existe e recompensa os que o buscam.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é acreditar sem dúvida. Como é que você vai andar com alguém se você não acredita que ele existe? Não vai. Você precisa crer, ter fé. Enoque tinha fé em Deus. Ele sabia que Deus existe. Amigo, você deve crer em Jesus. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Assim como Enoque escapou da morte, assim também quem crê em Jesus escapará da morte eterna. Você tem crido em Jesus? Se você crê no sacrifício de Jesus na cruz, na morte e na ressurreição dele, você terá a vida eterna. Você terá a vida eterna. A Bíblia fala sobre o pai da fé, que é Abraão. No capítulo 12, Deus o chamou. Abraão, sai, Abraão, da sua terra, entre os seus familiares, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. O autor de Hebreus diz assim, no capítulo 11, foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Foi pela fé que Abraão obedeceu a Deus. Como é que você vai andar com Deus sem fé? É impossível. Como é que você vai agradar a Deus sem fé? É impossível. Abraão creu e obedeceu. A fé e a obediência andam juntos. A fé e a obediência andam de mão dada. Quer andar com Deus? Você precisa crer que Ele existe. Quer andar com Deus? Você precisa obedecer a palavra dEle. Quer andar com Deus hoje em dia? Você precisa crer no sacrifício de Jesus na cruz. Crer que Ele morreu e ressuscitou. E está vivo. Ele está sentado à destra do Pai lá no céu. Você quer andar com Deus? Você tem que crer como Abraão creu, como Enoque creu. A segunda coisa é o amor. Andar com Deus requer amor. Não tem como andar com Deus, amigo, sem o amor, sem amar. A Bíblia diz que Deus é o amor. Quem anda no amor permanece em Deus e Deus nele. Como é que você vai andar com Deus se você não ama o seu próximo? Se você não ama a Deus? É impossível. Andar com Deus requer amor. Enoque amava o seu próximo. Enoque amava a Deus. Você também que deseja andar com Deus, você precisa amar o seu próximo. A Bíblia diz que em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho gênito, para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor. Jesus Cristo morreu na cruz por nos amar. Foi por amor que Deus deu o seu Filho, o seu único Filho na cruz, por humanidade, por nós. Deus ama, Ele dá.
Ele dá. Quem ama, dá. Quem ama, ajuda. Quem ama, faz o bem. Quem ama, faz o que é bom. Você ama a Deus? Ama a Deus primeiramente, acima de todas as coisas. Ama o seu próximo como a ti mesmo. Você tem que amar. Você deve amar o seu próximo. Se você quer realmente andar com Deus, você deve amar a Jesus, o nosso Senhor e Salvador. João 14,15 diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus Cristo falando: se você me ama, você obedece os meus mandamentos, a minha palavra. Você, quem ama, trata bem a sua esposa, o seu esposo. Quem ama, trata bem os seus filhos. Quem ama, trata bem o seu próximo. Quem ama, ajuda, faz o bem em tempo todo. Você ama a Deus? Você tem o amor de Deus no seu coração? Você faz o bem? Você ajuda os pobres? Os que estão passando necessidade? Você deve amar. Se você realmente quer andar com Deus, porque Deus é o amor. Ele nos deu o seu Filho gênito, Jesus Cristo. Ele nos deu Jesus Cristo. Ele nos ama, Ele dá. Então, se você ama a Deus, de fato, você tem que dar. Dar o quê? A sua vida. Entrega a sua vida na mão dEle. Tem que amar. Jesus Cristo conta uma parábola. Ele diz assim: certa vez um homem estava descendo por um caminho. Infelizmente o assaltaram, deixou quase morto, caído na beira do caminho, da estrada. Um sacerdote estava descendo pelo mesmo caminho, olhou e foi embora do outro lado. Também um levita estava descendo também pelo mesmo caminho. Ele olhou, viu o rapaz caído, quase morto, na beira do caminho. Não disse nada, não fez nada. Foi embora do outro caminho. E um samaritano estava passando também. Ele olhou e viu o rapaz caído, machucado, ferido, quase morto. Foi até ele e o ajudou. O colocou no seu animal e o levou para uma mansão. Chegou ali, ele disse: cuida desse rapaz para mim. Se gasta algo a mais, na volta eu pagarei. Jesus Cristo perguntou a eles: quem é entre essas três pessoas o próximo desse homem? Eles responderam: foi aquele que o ajudou. Faça a mesma coisa. Quem ama, ajuda. A Bíblia diz até os nossos inimigos que nós devemos ajudar, amar. Amar aquele que te magoa,
amar aquele que te feriu, amar o seu inimigo, amar a sua sogra. Nós devemos amar. Se realmente queremos andar com Deus. Porque não dá para andar com Deus sem amar a Deus e o nosso próximo. A terceira coisa, o andar com Deus requer é a perseverança. A Bíblia diz que Enoque, com 65 anos, gerou Matusalém. Depois ele andou com Deus durante 300 anos. Com 65 anos, Enoque passou a andar com Deus. O que isso significa para nós hoje? Nunca é tarde de andar com Deus. Nunca é tarde de tomar a decisão de andar com Deus, de aceitar Jesus Cristo, de obedecer a palavra dele. Com 65 anos, Enoque passou a andar com Deus. Nunca é tarde, meu irmão, nunca é tarde, amigo, de andar com Deus. Você tem 20, você tem 30, você tem 40, 50, 60, 70, 90, 100 anos. Nunca é tarde de andar com Deus. É o dia, é a semana, é o mês, é o ano, é o tempo de andar com Deus. Enoque andou durante 300 anos. Ele tinha perseverança. Ele não andou com Deus hoje e amanhã desistiu. Não. Tem gente assim hoje em dia. Começa a andar com Deus hoje e amanhã desistiu. Largou tudo, abandonou o caminho da salvação, abandonou o caminho da verdade, abandonou o caminho da fidelidade, da obediência. Começa muito bem. Como o rei Saul, que começou muito bem, começa a andar com Deus, depois ele abandonou o caminho da obediência. Ele não quis voltar, ele não quis se arrepender. Sabe o que aconteceu com o rei Saul? Ele terminou mal. Mas Davi começou a andar com Deus muito bem. É verdade que ele caiu, ele pecou, mas ele se arrependeu. Ele pagou o preço, as consequências, mas ele se arrependeu. Por isso, ele terminou bem. Amigo, persevere. Seja constante. Mantenha-se firme no caminho da obediência, no caminho do andar com Deus. Não tem como andar com Deus sem a perseverança. Enoque perseverou. Ele andou durante 300 anos. 300 anos. Hoje em dia tem gente que não consegue andar com Deus durante um ano, durante 6 meses, durante 3 meses. Tem gente que está na igreja com a Bíblia em mão, mas não consegue andar com Deus durante 6 meses. Começou e largou, começou e abandonou, começou e desistiu. Mas Enoque andou com Deus durante 300 anos. Ele tinha perseverança. É isso que Deus quer que façamos. Persevere, 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 persevere. Vá até o fim. A Bíblia diz que quem persevera
até o fim será salvo. Seja constante. Persevere até o fim. Se você quer, de fato, alcançar a coroa da vida. Aí vem a pergunta: como andar com Deus? Jesus Cristo respondeu a essa pergunta em Mateus 16, versículo 24. Diz assim: quem quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Repito. Como andar com Deus? Como andar com Deus? Jesus Cristo dá a resposta. Mateus 16, 24. Quem quer vir após mim, a si mesmo se negue. A si mesmo se negue. A si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Para andar com Deus, precisamos nos negar. A si mesmo se negue. Agora, não é a sua vontade, é a vontade dele. Não são os teus planos, mas os planos dele. Não é a carne que domina, mas o Espírito Santo de Deus. A melhor decisão que você pode tomar hoje é andar com Deus. Quem andar com Deus terá a vida eterna. Enoque escapou da morte, porque ele andou com Deus. Você quer escapar da morte eterna? Você tem que andar com Jesus. Creia no sacrifício dele na cruz. Creia que ele morreu e ressuscitou. Assim como Enoque escapou da morte, assim também nós escaparemos da morte eterna. Escaparemos da morte eterna. O andar com Deus requer a fé, o amor e a perseverança. Quem anda com Deus terá a vida eterna e não passará pela morte eterna. Igreja, amigo, amiga, vamos andar com Deus. Para andar com Deus, precisamos nos negar. Se negue a si mesmo. Que Deus abençoe vocês. No nome de Jesus.